E o governo quer arrecadar quase 3 bilhões e meio de reais em 2026 com um novo imposto sobre grandes multinacionais que operam aqui no Brasil. A estimativa foi apresentada pela equipe econômica após um projeto de lei que foi sancionado pelo Planalto, determinar que essas empresas paguem pelo menos 15% de taxa sobre o lucro. O Ministério da Fazenda afirma que o novo imposto é resultado do Acordo Global de Tributação da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A cobrança vai aumentar o custo das multinacionais que operam aqui no Brasil e deve gerar um novo atrito com os Estados Unidos. Começar essa rodada com o Roberto Mota, a taxação dos lucros das multinacionais em destaque, o governo criando uma nova taxa, um novo imposto e já tem até a previsão de arrecadação, 3,4 bilhões de reais. Mota. Nenhum país se desenvolveu nem ficou rico cobrando mais imposto. O Brasil já tem uma carga tributária medida em percentual do PIB maior do que a dos Estados Unidos da América, do que o país que tem as forças armadas que são a polícia do mundo. Para a gente entender uma das consequências disso, é só comparar o padrão de vida médio do brasileiro com o padrão de vida médio do americano. Eu sempre uso esse dado. Nos Estados Unidos, 70% dos americanos considerados abaixo da linha da pobreza possuem um carro. 70% dos pobres americanos têm um carro. No Brasil, boa parte da classe média já não consegue mais nem pagar as contas no final do mês, que dirá comprar um automóvel. Apesar disso, aqui no Brasil, alguns filósofos marxistas, contratados como professores pelas universidades públicas, imaginem vocês, ganham quase 40 mil reais por mês. É um Estado rico, com burocratas prósperos e um povo pobre. Você, Koba, a gente de tempos em tempos analisa a característica desse governo que sempre sugere a criação de um imposto, uma taxa, um aumento aqui, outro aumento acolá, enfim, justiça tributária para uns, outros terão que pagar essa conta. E agora essa informação, a criação do novo imposto que pretende inclusive taxar o lucro das multinacionais. Koba. É uma obsessão, né, Canhato? Uma obsessão, assim. Há quem durma todos os dias pensando nisso, em tirar dinheiro de rico, tirar dinheiro da grande empresa, tirar dinheiro da multinacional. Parece que é o objetivo de vida de algumas pessoas. A gente vê isso sendo falado o tempo todo. Agora a gente está vendo a discussão toda aí do projeto da IR. Como é que vai compensar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Vamos tacar imposto em quem tem mais dinheiro. Imposto, imposto, imposto. Não se fala em reduzir gastos. Não se fala em cortar despesas inúteis. Não se fala em gastar melhor, com mais eficiência no gasto público, né? Alcançando melhores resultados, gastando menos. Não se fala em reduzir a máquina pública. Não se fala em nada disso. A gente só vê nesse governo alguém tendo uma ideia de taxar, de criar um imposto para alguém que tem dinheiro. E isso vai, claro, inibindo um investimento a mais que a gente poderia ter no Brasil, uma empresa a mais que a gente poderia ter aqui, uma multinacional a mais que pudesse ver aqui um terreno fértil para fazer as suas atividades, gerar emprego, gerar riqueza, gerar tecnologia, né, com a tecnologia que vem de fora com essas grandes empresas. Isso é ruim para quem precisa se desenvolver. O Brasil não tem, no horizonte, com esse tipo de medida, níveis de desenvolvimento a alcançar. Por quê? Porque quem tá. Alguns estão até saindo, e dificilmente a gente vai ter gente nova vindo para cá, pela insegurança jurídica e pela sanha do governo de arrecadar cada vez mais. Não é nenhuma surpresa, mas é sempre muito triste quando a gente vê esse tipo de metodologia sendo aplicada toda semana no governo federal. Pois é, isso afugenta também investidores, né, Túlio? Quando há um aumento de impostos para multinacionais, fico imaginando aqueles grupos estrangeiros que miram investimentos no Brasil. Eles pensam, bom, será que é o melhor mercado? Com certeza não seria o melhor mercado.
E olha, Caniato, eu convido aí o nosso internauta, ouvinte, telespectador a pesquisar. Faz uma pesquisa simples na internet aí e descobre o que é o imposto inglês. Exatamente, tem até um apelidinho, imposto inglês. A França, décadas atrás, criou uma guerra contra multinacionais, contra grandes fortunas e fez uma política da supertaxação dos ricos. O que aconteceu com a França? Era o 13º IDH, hoje é o 40º e alguma coisa. Em pouco espaço de tempo, todo o dinheiro, os recursos internacionais saíram da França e foram para a Inglaterra. Por isso que ele recebeu esse nome de imposto inglês. Então nunca é a solução, como o Mota bem disse, aumentar imposto demasiadamente. A solução seria a responsabilidade fiscal, o equilíbrio entre aquilo que se cobra da população para financiar os serviços públicos e aquilo que o Estado efetivamente precisa gastar. Esse remédio já não funcionou no mundo inteiro, não funcionou na França. Vai funcionar no Brasil, Caniato? É importante, inclusive, esse resgate feito pelo Túlio, e aí apontar para frente, né, Mota? E aí, quais são as saídas possíveis? Você vislumbra uma virada de página, uma luz no fim do túnel, eventualmente grupos estrangeiros que miravam o Brasil, que estavam com planejamento de vir para cá, começam a reavaliar, inclusive, a operação, esse planejamento. Você acha que é colocar todas as fichas no processo eleitoral de 26? Muita coisa pode acontecer, pessoas diferentes podem vir com uma nova reflexão sobre o que dá certo, o que é possível ser feito? Eu não vejo luz no fim do túnel, Caniato. Eu vejo túnel no fim dessa luz. Isso é um problema de mentalidade. Isso é um problema de ideologia, ignorância histórica. Isso é um problema de pessoas que têm preconceito contra a prosperidade, a iniciativa privada, e que acreditam realmente que os ricos são malvados, que as grandes empresas têm que ser destruídas e que tem que ser imposta a igualdade, a força. Todo mundo tem que ter a mesma coisa, todo mundo tem que ser pobre. É lógico que por trás disso há um mecanismo que lucra muito, criando essas regras e depois abrindo exceções. Aí é que fazem fortunas aquelas empresas especializadas em encontrar lá uma brecha para que, no seu caso específico, olha, você não vai ter que pagar esse imposto não, porque nós encontramos aqui uma forma. Aí é que entram em ação os lobbies que estão lá em Brasília soprando no ouvido dos parlamentares, no ouvido das autoridades. Olha, talvez você devesse, nesse caso específico aqui, fazer um julgamento, criando uma outra alternativa. É ilusão nossa de que essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Esse mecanismo de criar dificuldades, de criar impostos para depois vender facilidades, vender isenções, é a prática mais lucrativa que existe nesse país. Pois é, e aí, né, Koba, sempre tem aquela pessoa que diz o seguinte: poxa, nós pagamos tantos impostos, né, e eu não recebo isso de volta, porque eu tenho que pagar plano de saúde, preciso muitas vezes contratar segurança para cuidar da rua onde eu moro, enfim, a gente paga aquele motoqueiro que acaba fazendo a vistoria ali à noite, enfim. Qual é a análise que o cidadão comum precisa fazer sobre a necessidade de pagar os impostos e a cobrança que é feita sobre a administração pública, que nem sempre oferece aquilo que ele espera como o ideal? É um dinheiro que só vai, né, Caniato? E na volta passa por muitos pedágios, né? Por muita gente, passa por muita pessoa importante. A gente vê aí que esse dinheiro vai, e para voltar para a sua cidade tem que passar por um amigo do rei, alguém que vai ter um privilégio ali de uma emenda parlamentar, que vai escolher, de repente, qual é a empresa que vai ser a contratada para fazer a obra com aquele dinheiro. Claro, geralmente um serviço muito bem pago, enfim. A gente está vendo, infelizmente, uma insatisfação na população, porque paga-se muito imposto e não se vê o retorno. E quando a gente vê esse tipo de imposto sendo anunciado, que é o imposto para multinacionais, boa parte da população pode pensar, mas isso não me atinge.
Eu não tenho uma multinacional. Então isso não vai chegar para mim, na minha realidade. Engano, porque viralizou há algum tempo atrás, né, a ideia de que, olha só, isso aí esse imposto é só para o patrão. Esse imposto aí é só para quem tem dinheiro. Como se o imposto não fosse repassado no produto, no serviço, né, nos contratos todos. Então, tudo que essas multinacionais fazem aqui no Brasil, vendem serviço, produto, o que quer que seja, tecnologia, esse imposto vai ser repassado nos produtos e tudo fica mais caro. Então, tudo que você tiver de interesse dessas empresas, você vai ter mais dificuldade. Ou seja, o governo está atrapalhando a sua vida. O governo está colocando dificuldade em você acessar as coisas, em você acessar os serviços, em você acessar os produtos. O governo, se não atrapalhasse ninguém, já seria ótimo. Mas, infelizmente, quando a gente tem um governo que quer crescer demais, é um governo que atrapalha. O governo atrapalha a vida do rico e atrapalha a vida do pobre, mesmo quando o imposto é só para o rico.